Senhor Presidente, senhores deputados, estamos hoje finalmente perante a possibilidade real e decisiva de iniciar o caminho da pacificação das escolas, da sua valorização e da dignificação da profissão docente. Momento decisivo que só surge como resultado de uma luta persistente dos professores portugueses e pela intervenção do PCP ao decidir apresentar no primeiro dia de trabalhos parlamentares o projeto de lei que pode de facto resolver os problemas mais agudos que hoje são sentidos nas escolas. A política do anterior governo, marcada pela prepotência e arrogância, mas também por um profundo ataque às características mais fundamentais da Lei de Bases do Sistema Educativo, teve impactos brutais na qualidade do ensino, no ambiente escolar e mesmo até mais diretamente na vida dos professores. Professores que, convocados pela necessidade de levantar uma escola para todos os portugueses depois da Revolução Democrática de Abril, na verdade, a edificaram com o seu próprio esforço e empenho, foram confrontados agora com uma política de afronta, de humilhação e de desvalorização. Desde o primeiro dia, o PCP demonstrou a sua solidariedade para com a luta desses professores, pois essa é também a luta pela defesa da escola pública, democrática e de qualidade. Por mais do que uma vez, o PCP trouxe a esta Assembleia na passada legislatura propostas para solucionar os impasses negociais e os problemas gerados nas escolas, sempre numa perspectiva construtiva. No entanto, a barreira da maioria absoluta do PS funcionou sempre como um objetivo impedimento para a solução dos problemas que ela própria, a maioria absoluta, contribuía para gerar. O PCP apresentou 70 propostas de alteração ao Estatuto da Carreira Docente, todas rejeitadas pelo PS. O PCP apresentou um projeto de lei de autonomia e gestão da escola para aprofundar a experiência democrática, rejeitado pelo PS. Apresentou por mais do que uma vez propostas para a suspensão e renegociação do modelo de avaliação, sempre liminarmente rejeitadas pelo PS. Estamos, porém, agora numa situação significativamente diferente. E ninguém esquece o contributo que a luta dos professores deu para que a correlação de forças não repetisse a anterior. Não esquecemos a importância e a dimensão da luta dos professores, as suas gigantescas manifestações em Lisboa, as suas ações de luta por todo o país, a coragem de muitos milhares que civicamente se recusaram a aceitar um regime de avaliação e um estatuto da carreira docente que visam apenas a degradação da condição do professor e da escola pública. Foi uma justa luta em defesa de importantes direitos profissionais, mas sobretudo em defesa da escola pública, que em tantos aspectos depende precisamente desses direitos. Certamente essa onda de indignação e de protesto também contribuiu para que o PS perdesse a maioria absoluta de que usou e abusou no passado para a rejeição das sucessivas iniciativas, designadamente as do PCP. Foi certamente a perda da maioria absoluta que obrigou o Governo a abrir um processo de negociação com os professores e a ver-se impedido de rejeitar liminarmente todas as reivindicações e propostas, como acontecia no passado. A questão que está hoje em cima da mesa é de saber qual é o enquadramento dessas negociações. Se é uma negociação limpa e livre de condicionantes, ou se, pelo contrário, é feita debaixo da imposição de um regime injusto que continua em vigor como uma ameaça latente sobre os professores. Nesse sentido, entendemos que a cessação de vigência do atual regime de avaliação é um imperativo político para garantir uma negociação que não esteja condicionada pela possibilidade de continuação do modelo atual. O projeto que o PCP hoje apresenta é o que se exige a esta Assembleia da República. É o que se exige que esta Assembleia da República aprove, pois é o que assegura a realização de uma real negociação, num espaço que permita o diálogo por via da suspensão dos procedimentos que, contra o que o PS hoje tenta e tentará fazer crer, continuam a desenrolar-se nas escolas. Aliás, apesar de o Governo tentar minimizar o seu prejuízo político e esconder a óbvia derrota, encenando um recuo antes mesmo de a Assembleia da República se pronunciar ou decidir, a verdade é que nada garante efetivamente que as escolas possam respirar e parar esses procedimentos. A aprovação do projeto de lei do PCP resolve, no plano tão imediato quanto possível, as questões mais candentes que se colocam nas escolas.
E é esta Assembleia que cabe hoje resolver o problema. Agora que tem na mão a possibilidade de o fazer, não pode remeter para o Governo a solução dos problemas que ele próprio criou. A esta Assembleia cabe garantir que a negociação em curso incidirá sobre os aspectos políticos essenciais e não apenas sobre os pormenores técnicos ou burocráticos do modelo de avaliação. Incidir nomeadamente sobre a divisão da carreira docente, sobre a imposição de cotas e a necessária nulidade dos efeitos, de todos os efeitos, do primeiro ciclo avaliativo, garantindo que nenhum professor pague as consequências dos erros do Governo. É este projeto, o do PCP, que dá cabal resposta à urgente necessidade de suspensão. E para os que questionam essa necessidade, apelamos a que olhem para os agrupamentos e para as escolas, que têm, neste preciso momento em que falamos, em curso, processos de agendamento, de calendarização, que olhem para as escolas que têm, neste preciso momento em que falamos, o processo de avaliação em curso, mesmo aquelas em que mais de 75% dos seus professores não entregaram os objetivos individuais. A decisão que hoje o PCP desafia esta Assembleia a tomar é da maior importância e da maior urgência. Por isso mesmo o PCP anunciou já a intenção de avocar para plenário da Assembleia da República a discussão e votação de especialidade e a votação final global do projeto de lei, no sentido de atalhar a um processo moroso, processual, permitindo a resolução célere e imediata do grande problema que hoje soterra as escolas em burocracia, num ambiente tenso e denso de desconfiança e competição interna que minam e corroem o sucesso das tarefas do sistema educativo. Essa avocação, porém, não deixará espaço a manobras ou enganos. Quem estiver pela suspensão do atual modelo de avaliação votará favoravelmente o projeto de lei do PCP sem meias tintas. O PCP não aceita que o debate transparente dê lugar a conversas de bastidores, a acordos feitos em gabinetes às escondidas ou que se limite a criar vagas recomendações ao Governo que serão ou não cumpridas da forma que ao Governo mais apetecer. Por isso mesmo o PCP estará disponível para todas as convergências possíveis de construir, entre todos os partidos, incluindo o PS, desde que partamos do pressuposto da suspensão do atual modelo. Tudo o menos será ficar aquém das possibilidades que hoje se nos colocam. Todos os grupos parlamentares, com exceção do PS, votaram favoravelmente estes preceitos e alguns propuseram-nos mesmo na anterior legislatura. E tendo em conta que nada se alterou significativamente, nada pode justificar que não votem favoravelmente agora. A quem puder ter dúvidas quanto à necessidade de suspensão, desde já dizemos: nada nos garante que a vontade de negociação do Governo seja real. Pelo contrário, ao longo dos últimos anos assistimos às mais rocambolescas encenações e fingimentos por parte do Governo. Dizemos também que a abertura destas negociações por parte do Governo não garante por si só um desfecho positivo. Da parte do PCP, tudo continuaremos a fazer para dar o mais firme combate a esta política retrógrada que concebe a escola como uma empresa, o estudante como um objeto, o professor como um operador de máquinas. Tudo faremos para travar a mais vasta ofensiva que este Governo dirigiu contra os pilares fundamentais da escola pública, desde o Estatuto do Estudante ao regime de administração e gestão, no sentido de trazer novamente a democracia às escolas. Tudo faremos para que sejam cumpridos os nossos compromissos em defesa dos trabalhadores e dos professores, não só por serem também eles trabalhadores, mas porque deles depende a educação dos filhos de todos os trabalhadores portugueses. Atacar os direitos dos professores é mais do que atacar um interesse circunscrito, é atacar o próprio sistema educativo. E atacar o sistema educativo é atacar a base da formação e da educação do povo português. E contra esse ataque, ao lado dos estudantes, dos trabalhadores em geral e dos professores, sabem que se encontrará sempre o Partido Comunista Português. Disse.